Muito bem, começando mais um estudo abençoado, nosso estudo do livro Vitória sobre a Depressão. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos. E hoje a gente vai fazer o estudo do capítulo 8, né? Heroísmo sem nome, nome do capítulo. Mas antes, vamos fazer nossa oração, nossa breve oração, para que a gente possa entrar todo mundo em uma única sintonia, né? Então, convido vocês agora a levar o pensamento a Jesus. Vamos aí trazer o pensamento para o momento presente. Deixar de lado as preocupações do dia a dia, os afazeres domésticos, do trabalho, para que a gente possa entrar na mesma sintonia, na mesma concentração. Respire. E levando o pensamento a Deus, a Jesus, nós vamos agradecer pela oportunidade, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecer ao nosso querido irmão Divaldo pela oportunidade desse estudo, né? Pelo livro, nossa irmã Joana, pelas preciosidades que esse estudo está nos trazendo. E com o coração cheio de gratidão, levando o pensamento a Jesus, nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Muito bem. Então vamos começar, né, pessoal? Capítulo 8, Heroísmo sem nome. Nosso bate-papo. Não era assim? O último que falou a semana passada ia começar hoje? Então é você que começa. Ah, é? Heloísa só faz assim, ó. Então tá bom, vou começar. Eu vou começar pegando o gancho, né, no capítulo anterior, porque a gente falou da abnegação, e no capítulo anterior ela fala que por mais que pareça que o mundo não tem solução, né, que parece que o mundo não está evoluindo, que existe sim os abnegados, existem aqueles que estão se abdicando do lazer, se abdicando do descanso para ajudar as pessoas. Ou mesmo aqueles que conseguem aliar o seu tempo nos seus afazeres diários a dedicar ao outro, a se dedicar em prol do próximo e auxiliar, né? Levar a caridade, o amparo, seguindo o caminho que Jesus plantou para nós. Só que o bem geralmente ele é silencioso, né? O bem, ele não gosta de escândalo. O que faz escândalo é o mal, né? Não é à toa que os noticiários aí estão bombando com notícias negativas. A gente falou sobre isso na semana passada. E por que eu estou pegando esse gancho? Porque agora, nesse capítulo, ela está direcionando justamente para essas pessoas, para esses heróis, vamos dizer assim, que são heróis sem nome, sem rosto, sem capa, né? São heróis anônimos que estão aí no dia a dia, auxiliando, amparando, cuidando do outro, cuidando da humanidade, dando exemplo também de abnegação, que a gente estudou no capítulo passado, fazendo pelos outros e entendendo a sua missão e entendendo que ele vai conseguir fazer algo através do exemplo,
Então, esses heróis sem nome, sem capa, são esses que vêm com essa missão de levar o amor, de levar o amparo, de levar uma palavra positiva, de levar uma palavra de carinho, de levar um abraço, um conforto, de levar a fraternidade para onde quer que ele esteja. Quantos há que são assim, mas que não são pessoas da mídia, que não são pessoas conhecidas pelo mundo, né? São conhecidas apenas por aqueles que recebem o presente da sua presença, o presente da sua abnegação, o presente da sua entrega e do seu amor. É muito bonito o jeito que ela fala que são espíritos que vêm com essa missão e chegam aqui, como eles já são espíritos que já têm um certo grau de evolução, né? Não que são perfeitos, mas já estão alguns passos aí à nossa frente. Eles não perdem tempo em ficar reclamando ou queixando das dificuldades que passam, e muitos deles passam por dificuldades que são até maiores que as nossas, mas preservam o silêncio, preservam a conduta, mesmo sofrendo acusações, críticas destrutivas, preservam a caminhada, porque sabem que tem muita gente precisando. Então, eles não se contentam em descansar, aquela que você perguntou do decantado prazer, né? Eles não se contentam em descansar sabendo que tem alguém precisando. Eles não admitem isso para eles. Não, eu não posso me dar o luxo de parar, agora eu vou ficar só tranquilo, né? Não que eles não mereçam descanso, ou não que o descanso é errado, é pecado. Eu não estou falando isso, não. Estou falando no sentido assim, que essas pessoas, essas coisas materiais para eles é supérfluo, e eles não se deixam levar por esses desejos mais materiais, porque para eles o que está acima de tudo é a necessidade do outro. E o prazer deles está em fazer algo para ajudar as outras pessoas, em acalentar, em apoiar, em acolher. Eles sentem esse prazer. E muitas vezes abdicando das próprias dores. Às vezes eles podem estar até passando por situações pior do que a pessoa que está se queixando para eles. Mas eles ficam na deles e, tipo assim, deixa o que é problema deles de lado para isso, com muita caridade, solicitude, né? Oferecer para o próximo o auxílio. E, para encerrar, não quero ficar falando demais aqui, o final aqui que eu achei maravilhoso, que eu gostaria de enfatizar, né? Que ela fala: estes teus irmãos, cujas luzes, lá no finalzinho, na última página, na página 61, né? No começo dela. Estes teus irmãos, cujas luzes fazem lembrar um arco-íris, são embaixadores do amor para dar notícias da imortalidade, na qual te encontras mergulhado, oferecendo subsídios para os enfrentamentos, ferramentas de bondade para os embates e encorajamento para a vitória inevitável sobre todas as conjunturas afligentes. Aí me lembrou Paulo Starce, né? O único caminho é o amor. E ele foi um desses heróis aqui, ó. Ficou conhecido, mas ele foi um dos que levou o evangelho, levou a palavra pelo exemplo, pelo amor. Depois que ele foi convertido, é claro, né? Depois que ele se converteu a Jesus. E a gente comentando aqui pouco antes de começar, me veio muito na mente, para finalizar minha fala, me veio muito na mente, durante a leitura desse capítulo, a figura do Chico. Para mim, assim, cada parágrafo que ela ia descrevendo essas pessoas que vêm para iluminar o mundo, para dar o exemplo, né, de abnegação, de amor, cada parágrafo que ela ia explicando essa missão,
Parece que eu estava vendo o Chico na minha frente, assim. Todos os exemplos que ele deu, o exemplo de humildade, o exemplo de amor, de caridade, de abnegação, de humildade principalmente, né? Inclusive no estudo anterior a gente até falou sobre isso. Por exemplo, eu não suportaria passar um terço do que o Chico passou, principalmente na infância, quando a tia dele lá espetava garfo na barriga dele, deixava ele com fome, né? Ele passou por coisas que, assim, eu não me vejo passando, não sei como que eu encararia esses desafios que ele sofreu. Então, parece que quanto mais o espírito é elevado, mais ele passa por provações, não porque ele precise, mas para que ele possa exemplificar, dar o testemunho para nós, para servir de exemplo. Olha aí, olha o que ele está enfrentando e está passando, superando, enquanto que a gente, às vezes, não passa nem um fiozinho de cabelo do que eles passam e a gente vive no, no mundo da reclamação, no vício da reclamação, da queixa, né? Demonstrando aí o quão grande esses espíritos são, quão maravilhosos eles são, e que realmente eles estão alguns passos à nossa frente na evolução. É isso. Eu sei que eu falo demais, mas é isso aí. Alguém concorda, discorda? Quem quer falar agora? Próximo da fila. Você? Vamos falar, aproveita que você já viu seu microfone. Bom, além de tudo isso que o Wellington falou, né? Buscando aquilo que eu tinha falado, né? Que a gente tem que buscar, o que a gente tem que aprender com cada capítulo para lidar com as pessoas que estão indo ao centro, que é por isso que a gente está estudando isso. Que nós somos uma sementinha ainda em evolução. E que estamos no caminho, ajudando, mas ainda temos muito que melhorar. Então, é necessário dar amor e carinho para o próximo. E lembrar que a esperança é a última que morre. Porque Chico veio e mostrou como é que é o caminho, Jesus veio e mostrou como é que é o caminho. O Divaldo está lá fazendo um monte de coisa, que muita coisa a gente nem sabe. Outros fazem e a gente não sabe, né? E o que impede a gente de fazer, né? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa ignorância, a nossa vontade de ser melhor que os outros, enfim, né? Então a gente cai de novo olhando para a gente. O que a gente pode fazer de diferente para que esses resultados que a gente hoje faz e que não são bons, para mudar, né? Porque a última frase do texto que ela fala aí que ouve-os com enternecimento e deixa-te conduzir pelas suas vozes, sem que se faça necessário o abandono do teu livre-arbítrio. Então, quer dizer, você não precisa também abandonar tudo que você pensa e o que você acha, né? Mas é necessário que haja a ação de querer mudar, pelo menos um pouquinho cada dia. E isso me faz entender que quando alguém chega chorando no centro, eu tenho que entender que eu também choro. Que a vida dele não está fácil, a minha também não está. Mas eu estou aí no centro para consolar ele e não para expor os meus problemas para ele. Porque os meus, quem tem que resolver sou eu. Porque se eu estou aí para servir, eu preciso fazer isso. Ai, falei tudo que eu tinha para falar. Muito bem, muito bem. Quem é o próximo? Vai, Elô. Então, eu acho que o melhor da discussão é a gente procurar, lógico, fazer um levantamento geral do que o texto disse, igual você, né, você fez, Wellington, e pegar pontos
né? Para levantar algumas questões, uma interpretação não ao pé da letra, né? De tipo, vírgula por vírgula, letra por letra, mas assim, do sentido mesmo, que aquilo lá pode ter significado para cada um também. E eu tirei uma interpretação aqui no final também, mais ou menos semelhante, tem alguma semelhança aí com o que a Cris falou, né? Então, eu queria destacar a questão da empatia que eu percebi aqui. Eu percebi que, embora falou tudo que foi dito dos missionários, que eles têm, né, no início é penoso, mas depois eles sentem até um prazer de estar fazendo aquilo, embora todas as dificuldades, né, e tal, mas tem uma parte que fala do que cabe a nós, né, e fala que cabe a nós ajudá-los nas dificuldades. Então eu entendi assim, a gente tem que falar, porque a gente tem uma tendência a falar assim, não, mas é o Chico, sabe? Ele dá conta. Não, mas Deus não dá uma cruz maior do que pode carregar. E, tipo assim, com essa fala, não é que a fala está errada, mas eu acho que com essa fala, a gente tira um pouco da empatia que a gente deveria ter. Porque, embora eles sejam missionários, sabe? Tipo, a pessoa santa, entre aspas, né? Porque para muitos é uma pessoa santa, ela está encarnada aqui. Ela é humana, ela está aqui. Então, ela sente, ela sofre. Então, essa parte que falou que a gente, né, aprender com eles, mas ter a parceria para ajudá-los, para amenizar um pouco o sofrimento deles também. Até porque fala ali atrás que eles não revelam seus sofrimentos. Quer dizer, eles sofrem, tem tudo. E nesse último parágrafo aí que a Cris comentou, aí eu já acho que já está falando da empatia nossa com a gente mesmo também. Então, tanto com eles, quanto conosco, né? Porque, igual fala aqui, ó, você não tem que deixar de ser você não tem que se anular, você continua exercendo seu livre-arbítrio, igual a Cris falou, seu pensamento, você não precisa mudar, sabe? Você fazendo a sua parte do que é correto, você vai ter o seu momento de alegria. É isso que está falando aqui na minha interpretação, né? Então, acho que é esse lado, sabe? Não esquecer que a pessoa santa missionária, que ela merece também um afeto, um conforto, uma força. E a gente também não querer se cobrar e falar assim, mas, nossa, eu tenho que ser igual a ele. Não, você tem que seguir os passos dele, amparar, mas você é você. Você não tem que se culpar por você não chegar a ser uma santa milagrosa, né? Então, eu queria destacar esse ponto da empatia com eles e da empatia conosco. Perfeito, Elô, perfeito. E uma palavrinha, né, nessa parte que você citou aí, de ouvi-los e encorajá-los, a palavrinha que elas usam, respeito. Né? Não, eu acrescentaria junto à empatia o respeito, porque você tem empatia, respeito, e no final, quando fala de si, né, de ouvi-los e segui-los sem desprezar o nosso livre-arbítrio, respeitando a nossa própria forma de ver e encarar o mundo e agir, né? Porque É cada um um... autorrespeito, né, Wellington? Isso, é o Com respeito eles para e com a o outro. gente. Isso, muito bem. Diga, Cris, você levantou a mão. Complementando o que a Heloísa disse, né, que eu concordo, número, gênero e grau, é o que ela falou, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que chegar onde eles chegaram e ser igual a eles, né? E aí é onde vem a frase que eu recebi no começo aqui, né? Somos apenas uma sementinha em evolução. Então nós estamos no começo. E felizmente ou infelizmente, a gente só vai aprender errando, né? Não tem outro caminho. Então, às vezes, vai ser árduo, vai ser difícil, mas eu acho que se a gente pôr um pouquinho, volto a dizer, se a gente pôr um pouquinho de ação nas nossas atitudes, né, nas nossas... Porque a gente está estudando e aí a gente vai tendo consciência do que a gente faz, do que a gente é responsável, do que a gente pode mudar, né? E às vezes dói mudar, dói encarar a verdade de algumas coisas, né?
E às vezes, é igual ele falou aí, às vezes a gente tem que ser o exemplo, e a gente tem que ser a força. E essas pessoas que vão no centro procuram isso em nós, né? Força. Nossa, mas ela sempre está aqui. Nossa, ela sempre está sorrindo. Nossa, ela. Mas ninguém sabe o que a gente passa por trás disso que a gente está ali, né? E quanto mais a gente estuda, mais consciência a gente tem. Então, mais árduo às vezes pode ser. Mas pode ser um caminho leve também, se a gente aceitar, né? Com amor e dedicação e carinho. É isso. Elô, adorei o que você falou. Ô, Tati, não é porque você tá aí do lado do Hélio que você não vai falar, não, tá? Tô de olho em você. 3. Eu concordo com todo mundo. Eu acho assim, que eu entendi, a gente está estudando e tal, mas a gente tem que praticar o que a gente estuda também, né? Assim, Exato. eu concordo assim, com vocês que assim, conforme a gente for mudando, a gente for praticando o que a gente estuda, porque assim, estudar todo mundo estuda, mas o que adianta a gente estudar e não praticar? Conforme a gente for praticando, a gente vai mudando e a gente vai. Uma coisa que para a gente, assim, a gente vai estudando, olha, eu fazia isso, eu já estou melhorando aquilo que eu não faço mais, você já vai mudando, e aquilo que era difícil, você Já não é tão não é tão difícil, você vai mudando, assim. Não sei É aonde vem a ação, né? é Agir. isso aí que vocês falaram mesmo, gente. Ô, Cris, eu faria só um ajuste numa frase que você falou, eu concordo demais, né? E o principal do seu raciocínio que é a questão de agir, né? Se a gente não agir, não vai adiantar nada, né? E tem a ver com o que a Tati falou também. É fazer, não adianta você saber ter uma biblioteca gigantesca na cabeça, mas não fazer nada com isso, né? Conhecimento vazio, porque você não coloca em prática. Mas a Cris falou uma frase que me chamou muita atenção, dentro daquela visão que a gente falou semana passada, de negativo, sabe? Negativista. Ela falou assim, aprender errando. Eu acho que a gente pode mudar a forma de interpretar isso, né? Eu penso assim, não é aprender errando. É claro que nós erramos sempre, porque nós somos imperfeitos. Porque nós somos essa sementinha, a gente erra mesmo, mas não é melhor pensar assim, aprender fazendo, do que pensar aprender errando? Eu acho que é diferente. Mas a questão é que, às vezes... Questão de fazer, né? Errar vai, claro, a gente vai errar. Né? A questão, Wellington, é que eu tenho uma concepção do seguinte. Ninguém nasce sabendo. Então, se eu for fazer, eu vou fazer errado. Então, e mas aí, você vai errar. Aí que eu vou arrumar, aí que eu vou consertar, aí que eu vou Não, entender. mas você vai errar todas as vezes? Você vai errar todas as vezes, você vai errar? Você vai sempre errar? Você não vai acertar também? Não vai ter algumas coisas que você vai acertar? E quem disse que eu estou fazendo certo? Não, Cris, não é isso que eu estou falando que você está fazendo certo. Estou falando o seguinte, você falar assim, aprender errando, dá a entender que a gente só erra? Não, a gente também acerta. É isso que eu quero a minha visão é essa. A gente erra sim, e muito. Muito mais do que acerta. Muito mais que acerta. Claro, mas não é 100% de erro. Senão o mundo não evoluiria. A gente também acerta. É isso que eu quis dizer, sabe? Então é muito melhor você pensar aprender fazendo do que aprender errando. Porque fazendo você está errando e acertando, você está acertando e aprendendo, você está errando, aprendendo e acertando depois. É isso que eu quis dizer. A gente não está só errando no mundo. Eu não penso que eu só erro. Eu, às vezes, uma vez ou outra, dou uma acertadinha. Eu penso assim. E o que você acha? E o que você acha que você acerta? Se você não sabe aquilo. Pelo resultado. Não existe certo ou errado, existe resultado. Quando eu atinjo um resultado de uma forma mais fácil, para mim eu acertei. Quando eu atinjo um resultado com dificuldade, é porque eu errei várias vezes até chegar lá. Percebe?
Diga, Elô. Você falou o que eu ia falar, essa sua última frase. Só que eu tô falando em defesa da Cris, não na sua. Você entendeu? Porque tipo, você acabou de falar, para você, sua concepção de acerto, para você não, para nós todos, é quando eu faço, né, e chego no meu resultado que eu queria, Isso. certo? Então, eu não acho que tem que limitar e falar, é aprender fazendo. Não, se você não tiver a consciência do seu erro, você não acerta. Então, eu não acho negativo essa fala dela. Eu não acho que ela está querendo dizer que, nossa, 99% é erro. Não acho. Eu acho que é uma questão de mentalidade, de abrir a consciência. Eu discordo. Você nunca acertou? Você nunca fez algo que você acertou, foi lá e fez e deu certo de primeira? Nunca aconteceu. Não, Wellington. Ai, Não Wellington, foi você isso, está não. distorcendo a fala. Não, eu estou falando é disso, não estou distorcendo, gente. A minha interpretação é essa. Por que eu só tenho que errar para aprender? Por que eu não posso pegar uma coisa, fazer e acertar? Você pega uma coisa que você não sabe, que você nunca fez e acerta? Sempre? Assim, é comum você acertar? Não, não é comum. Eu não disse que é comum, mas pode acontecer. Você não acha que isso pode acontecer? Você acha que você só aprende se você errar? Você realmente acredita que você só aprende se você errar? Eu acredito nisso. Eu acho que todas as vezes que a gente erra, a gente faz melhor, sim. A gente acha, às vezes a gente acerta e acha que tá certo. E não tá. Você entendeu? Às vezes lá depois você fala assim, nossa, errei um negocinho. Mas se você já ficar com a consciência, nossa, ó, já acertei de primeira, você nunca vai saber que você estava errado. Exato. Não, mas eu não disse nesse ponto. Entendeu? Não disse no sentido de achar que eu sempre sei, ou que eu sou bom, ou que eu acertei de primeira. Não, não é sempre, Wellington. É nesse seu às vezes, de vez em quando, raramente que eu estou falando. Vou te dar um exemplo. Você foi na escola. Você chegou lá na classe, a professora te ensinou a somar. Aí ela falou assim, ó, para somar 1 mais 1 é igual a 2. Aí você aprendeu e de primeira você acertou. Precisou você errar para aprender? É isso que eu estou querendo dizer. Precisou você errar? Você acertou, ué. No seu exemplo simplista de 1 mais 1 é meio difícil mesmo, mas nós estamos falando em evolução, em coisas maiores. Então, Elô, não estou sendo simplista, estou usando um exemplo, uma metáfora para colocar que não é só errando. Errando a gente aprende sim. A gente erra muito? Sim. Porém, a gente também acerta. Não é porque a gente é imperfeito que a gente só erra. Eu não acho que eu só erro, não. Mas eu não acho que a frase dela, Wellington, escuta o que eu estou falando. Você entendeu? É que às vezes o jeito que você coloca as coisas, corrigindo, eu sei que é bem com boa intenção, mas você limita a frase da pessoa. Ela não falou que você só aprende com os erros. Ela falou, a gente aprende errando. Aprende errando? Aprende, ela está falando errado. E qual que é ter que ficar, tipo, passando a mão na cabeça e falar, não, a gente aprende acertando. Todo mundo sabe que também... Gente, a gente erra e acerta. Todo mundo está falando a mesma coisa. Eu não concordo com isso que você está falando. Então você discorda e a gente discorda de você. Pronto, encerrou o assunto, é melhor. Porque você tá colocando... Porque eu peguei uma frase da Cris, na intenção de abrir um raciocínio, você está achando que eu estou querendo corrigir ela. Eu não estou com essa intenção de corrigir ninguém, que eu não sou melhor que ninguém. Eu estou falando que, para mim, a frase adequaria melhor se eu falasse fazendo, porque todo mundo... Mas aí fazendo... Você está falando que abrange tudo também. Você está falando que eu estou impondo, corrigindo ela. Eu não estou fazendo isso, Elô, me desculpa, eu não estou fazendo isso. Não é essa a minha intenção de jeito nenhum. Eu te falei que, embora não seja a intenção, acabei de falar. Então tá, então não sei qual é a interpretação que você dá das coisas que eu estou falando. Eu não estou querendo corrigir ninguém aqui. Eu dou a interpretação que eu acabei de dizer, que é a mesma que a Cris falou e que ela concordou comigo. Ou seja, nós estamos pensando diferente de você. Só que você não para, você não aceita, entendeu? É só isso que eu estou falando, mas continua com a sua e a gente continua com a nossa. Beleza. Uai. Porque às vezes as coisas que você fala, você está me acusando. Você fala assim, você está impondo, você está exigindo que a pessoa... Eu não falei impondo, exigindo. Eu falei, você está corrigindo ela de uma coisa que eu não acho
que é isso que ela quis dizer. Eu não acho que a frase dela é uma frase fechada e limitada, foi o que eu acabei de falar. Quando você ouvir a gravação, você vai escutar de novo o que eu falei. Beleza. E eu tenho outro comentário para fazer. Diga. Sobre a Tati, que a Tati falou, né? Da questão da ação que a Cris levantou e tudo, né? Eu acho assim, Marcelo. Eu acho assim que deve chegar um ponto, não sei, né? Pensamento meu, que se a pessoa não agir de alguma forma, não estou falando a forma que a pessoa deve agir, não, porque né, a gente não sabe, até porque ninguém sabe nada do outro, né? É igual a questão dos missionários aí, né? Acha que eles estão super bem e eles estão sofrendo também. Mas assim, se ela não agir de alguma forma, eu acho que ela não fica na doutrina. Eu acho muito difícil, a não ser que ela esteja mal intencionada. Porque uma doutrina que prega tudo isso que a gente está aprendendo, se você não começar a ver sentido nisso na sua realidade, chega um ponto que não dá. Como é que você fica, né? É igual, sei lá, um trabalho. Eu vou trabalhar numa coisa, chega um ponto que aquilo ali para mim não dá, uma hora eu não consigo mais fazer, né? Eu acho que a pessoa ficar sem praticar, ou ela vai se enganar, né? Chegar a um ponto que ela falar assim, eu sou espírita, mas nem, né? Não faz igual a gente está fazendo aqui, estudando, aprimorando, né? Ela vai só falar que é, como tem muita gente em muitas religiões que fala, eu sou isso, eu sou aquilo, mas nem estuda, nem sabe, né? Que não é o nosso caso, graças a Deus que a gente está estudando e a gente vai aprendendo cada vez mais. Era isso. Fala, Alexandre, você levantou a mão? Bom, eu ia falar sobre o que está escrito aqui, mas eu mudei de ideia. É o seguinte, eu queria falar que com relação à parte anterior que vocês estavam discutindo aí, eu sou a favor dos dois lados. Concordo com o Wellington e concordo com a Cris. Porque eu sei que eu escuto muito, eu aprendi, assim, com experiência minha de vida, a gente vai aprendendo a ouvir as pessoas, mesmo que seja uma crítica, às vezes uma crítica negativa te ajuda muito, te melhora muito. Então, às vezes, o exemplo de quem está te cobrando, a pessoa que está, às vezes eu aprendo muito, às vezes, até com até lá na minha loja mesmo, minhas funcionárias, às vezes elas estão nervosas, às vezes para mim fica brava comigo, fala alguma coisa do meu lado pessoal, aquilo me acorda e me estimula para me melhorar aquele lado meu. Antes, não, antigamente, quando eu não tinha intenção de nada, conhecimento nenhum, eu levava aquilo como uma coisa assim, ficava chateada e não via aqueles defeitos meus assim. Acontecia assim, eu errava para aprender. Errava para aprender. Agora não, agora sim eu erro, eu aprendo errando também, né? Principalmente em situações que a gente não tem experiência naquilo, mas também eu sou muito de ouvir as pessoas, o conselho, a opinião, não faz isso não, pode dar errado. Eu sou, ser mais sensato, você está entendendo, Elton? Parar, ser mais sensato, porque a gente não precisa errar também para aprender. Vai chegando numa idade da vida da gente que a gente vai desenvolvendo a maturidade e a gente vê que às vezes a gente não precisa errar tanto para aprender. A gente vai ficando mais assim, centrado para as coisas. Com relação a esse negócio que a Heloísa falou, eu não sei se eu entendi direito, Heloísa, o que você disse, negócio do espiritismo aí. Mas eu não sei te explicar. Eu sei que quando eu entrei no centro Laços Fraternos, porque antes de eu trabalhar no Laços Fraternos, eu participava, ainda participo indiretamente, do Paulo de Tarso. Lá eu fiquei 20 anos. Mas eu nunca aprendi tanto quanto eu aprendi no Laços Fraternos. Laços Fraternos, em 3 anos, me ensinou muito mais do que eu aprendi em 20 anos no outro centro. Mas o que eu queria falar é o seguinte. Lá no Laços Fraternos, quando eu entrei lá
despertou uma luzinha dentro do meu coração, sabe? Uma semente. E aquela sementinha, gente, aquilo lá, quanto mais eu faço trabalho voluntário, mais eu sinto obrigação de fazer, vontade de fazer, amor, vontade de ir. Sabe, quando eu entro lá no centro, quando eu vou nos trabalhos de quinta-feira, de terça-feira, eu sinto uma paz tão grande. Eu sinto que eu estou na minha casa, eu tô dentro de uma outra casa minha, sabe? Meu coração fica feliz. Então, assim, quanto mais eu aprendo, mais eu tenho vontade de aprender. Eu não consigo pensar assim, sabe, Luísa? É da minha natureza, não é? Eu não estou desfazendo o que você falou, não, mas eu estou te falando que eu sinto diferente. Então, assim, eu acho que quando a gente vai praticar mesmo, igual eu já falei para o Wellington, para a Cris outro dia, eu falei, gente, eu estou aqui não é por causa de nenhum de vocês, não. Eu estou aqui por causa daquela pessoa lá naquela fila lá, sabe? Por causa daqueles menininhos com o pé no chão na rua. É por eles que eu estou aqui. Então, a gente vai só aprendendo isso, vai evoluindo e tem mais vontade. E vai vendo tanto que a gente é pequenininha, microscópica. E quanto mais se aprende, menor a gente é, né? Porque essa leitura de hoje mostrou pra gente como foi difícil para o Chico, como foi difícil para o Bezerra de Menezes, como foi difícil para o Eurípides Barçanufo. E a gente tem eles como exemplo, né? E até você vê o Chico, quando você fez oração de abertura, Wellington, veio uma imagem do filme do Chico na minha cabeça, que foi aquela imagem da mãe dele falando assim para ele: não chora, meu filho. Você vai ser um homem tão importante nesse mundão de Deus. Você vai ser você vai ser um dos homens mais importantes nesse mundão de Deus. E eu não conheço pessoa mais importante na minha vida que o Chico e que Jesus Cristo. Então, assim, é isso que eu queria falar, tá? Mas, assim, não estou desfazendo o que você falou, viu, Heloísa? É porque o meu ponto de vista é diferente. Eu só sei que quanto mais eu trabalho, mais amor eu sinto, mais vontade eu tenho, mais eu quero crescer. Se vocês amanhã falar assim, vai fechar as portas, tudo aqui, eu continuo na minha casa e vou tocar para frente. Não vou deixar de ajudar ninguém quanto eu puder ajudar. Meu objetivo é doar, que seja mesmo sendo essa pessoa mesquinha, idiota e ignorante que eu sou, sabe? É isso aí. Ô, Alexandra, você não desmereceu, não, porque eu acho que você não entendeu o que eu falei. E o que você falou é meio que um testemunho do que eu falei. É um testemunho, assim, da grande ainda, entendeu? Que você está praticando. É igual eu falei, eu acho que quem não acabar não praticando, né? Eu acho que um dia ou vai sair ou vai ficar se enganando. E aí você então, também... realmente entendi errado. E aí também você falou que você mudou de centro, que aí, né, despertou aquela coisa, e por que também? Eu não sei como que era lá no outro seu, quem, né, cada um, igual eu falei, cada um é bom de um jeito. Eu sei te responder essa pergunta. Eu sei por que mudou. Porque o meu compromisso não era lá. E as afinidades espirituais que eu precisava encontrar tá dentro desta casa. Então. Eu tenho certeza que em outra vida eu já dei muito tapa na bunda da Cris. Eu tenho certeza absoluta. E após que agora você é bem comprometida, você participa dos estudos, não sei se lá também eles eram assim, e tipo assim, despertou, como você tem essa afinidade maior, despertou mais em você. Então você sente mais a necessidade, o prazer, né? Porque já passou daquela fase inicial, que até fala aqui no livro, que é meio sofrida, né? Agora você tem prazer, faz parte da sua vida, agir, né? Igual a Tati falou. Porque ela tinha que me encontrar. Demorou. Porque todos vocês tinham que me encontrar. Não tem jeito, vocês vão ter que me aguentar até o final da vida. Demorou. Fala, Léo, você levantou a mão. Ah, sim, pois é, eu estava prestando atenção aqui na discussão e eu aproveitei esse período para pegar, assim, alguns missionários, né, históricos aí que apareceram
nas nossas jornadas terrestres, missionários esses que foram conhecidos, né? Não os desconhecidos, que existem muitos aí, né, que auxiliam tantas pessoas e ninguém sabe, né, que renunciam, como diz a leitura, aos seus problemas, às suas tristezas, às suas angústias, e não ficam lamuriando, né, e a gente nem conhece. Aí eu peguei um dos períodos mais difíceis da nossa história humana, que foi na época do nazismo, e eu estava lendo sobre alguns mártires dessa época, pessoas que desafiaram o raciocínio nazista, né, de aniquilação do próximo. E eu li aqui sobre um padre, uma história muito bonita, me lembrou bastante essa leitura. É um padre ortodoxo polonês chamado Maximiliano Kolbe. Ele até foi considerado um santo anos depois pela Igreja Católica. E é o seguinte, ele acabou caindo num campo de concentração, né? Só lembrando que no campo de concentração não tinham só judeus, tinham várias pessoas que eram oprimidas. E aí o que que acontece? E aí ele tava fazendo a leitura, ué, e ele fazia lá confissões, rezava pelos nazistas, sabe? Imagina você num local em que você é totalmente destruído, toda a sua personalidade é destruída, você ainda ora pelo aquele que te ofende, não só moralmente, como fisicamente, enfim. E aí, em um determinado momento, três judeus fugiram. E quando judeus fugiram, o comandante supremo daquele campo de concentração, que é de Auschwitz, ele ordenou que 10 prisioneiros fossem mortos. E de maneira bem cruel, a pessoa ia ficar num local subterrâneo, sem sol, sem água, ia morrer de fome, né? De fome, de inanição, enfim. E aí foram escolhidos, né, os prisioneiros, e ele não estava nessa lista. Aí o que que acontece? Ele parou, falou: não, essa pessoa não pode ir, ela ainda tem que ver a mãe, tem que ver os filhos. Eu já sou velho, me coloca lá, eu vou orar bastante, vai ser um período que eu vou aproveitar para, né, trabalhar comigo, enfim, esse tempo que eu tenho nessa encarnação. E o velhinho foi lá pro local subterrâneo, ficou lá 12 dias sem comer nada, sem beber nada. Foi o último sobrevivente. E o velho não morria, não morria, não morria. Aí teve que, 21 dias depois, um soldado nazista aplicar uma injeção letal para o cidadão falecer. Então, assim, eu vi esse caso, eu estava fazendo a leitura, né, para complementar o que foi dito agora há pouco, e me causou, assim, né, uma sensação, assim, como nós somos pequenos ainda, né, como nós estamos longe disso, como isso é uma situação de sacrifício absoluto, de renúncia da própria vida, né? Às vezes você renuncia à sua vida para ajudar um outro que ia no seu lugar. Isso é o máximo, na minha opinião, da renúncia. Entendeu? Você renunciar, por exemplo, a uma hora da sua vida em que você poderia estar vendo um filme e fazer um estudo do espiritismo, ok, bacana, você vai melhorar. Mas o cara renunciou à vida por outro. Você está entendendo? Então, o que que acontece? No meio desse mar lamacento que nós estamos sempre inseridos, existem essas flores, existem esses seres que tanto nos ensinam, sabe? Que futuramente serão ainda mais estudados, que serão conhecidos, entendeu? E que tomara que nós tenhamos cada vez mais evolução para crescer, embora tenhamos nossos defeitos, né? Os nossos erros aí, mas que nós consigamos pegar esses exemplos para nós. Não que nós seremos, desculpa, não que nós sejamos indivíduos como esse, porque está bem fora ainda do nosso alcance, mas buscar o exemplo para você se melhorar nos seus defeitos diários. Então, o que que
acontece? Eu vi esse relato, eu falei, vou... Léo, deu uma cortadinha, mas voltou agora. Mas não adicionou muita coisa, não. De qualquer maneira, o sacrifício tem que estar no nosso sangue, entendeu? Porque, como a gente estava falando bem no começo da leitura, Wellington, esses caras são de abnegação extrema. Na semana passada nós estudamos abnegação, né? E assim, a gente às vezes observa alguns lances da nossa vida em que nós tivemos esse momento. Essa galera é abnegação all the time, entendeu? É 100%. Então são espíritos que vieram aqui para ensinar e que nós somos privilegiados de termos tido pelo menos um acesso aqui em Uberaba uma figura como o Chico. É um absurdo. O cara tava aqui, entendeu? Então, assim, para nós é realmente uma leitura fantástica. Show de bola, Léo. Muito bom, muito bom. Marcelão, faltou só você. Oi, Cris, você ia falar? Hoje eu não tô bom para falar, não, Edson. Deixa eu escutar, hoje eu tô cansado. Eu fui perto da casa da sua irmã, filho, fazer entrega. Tem que falar, Marcelão? Mas eu vou te falar uma coisa disso tudo que vocês estão conversando aí, veio na minha lembrança. Lembra das duas asas? A prática e o estudo. Aí no caminho, até o Léo foi comigo. No caminho, na hora que ele falou o herói, sem aparecer, falei, cara, eu tenho na minha mente o Chico Xavier, que é um cara que começou do nada no espiritismo, sofreu pra caralho, mas mesmo assim conseguiu fazer todo o caminho, percorrer todo o caminho. Então, cara, eu vou falar para você, graças a Deus a gente está indo nesse caminho agora, simples assim. Graças a Deus. Entendeu? Então, é aí que te faz caridade e estudo. Se não tiver os dois, meu filho, não vai, não. Não adianta só estudar e não fazer caridade, e só fazer caridade e não estudar. A gente tem vários exemplos. Então, é o nosso herói, o meu herói é o Chico Xavier. Ponto aí. Acho que resume tudo isso que nós estamos estudando. Tudo, 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 tudo. E não precisa de muita coisa para ir mais longe, não. E para chegar junto a ele, meu filho, vai ter que ter muita encarnação nessa porra, dessa vida nossa. Isso aí, Marcelo. Fala, Cris, você ia falar. O Ricardo Melo, que é o que faz as pílulas do Evangelho, ele fez uma vez uma série. Léo, depois você procura, do Ricardo Melo, falando sobre os... agora fugiu. Eu sei que tem alguma coisa a ver com os gigantes. E aí ele fala de... Gigantes da alma. Isso, gigantes da alma. Aí ele fala de a amada Teresa de Calcutá. Ele fala eu não vou lembrar, mas ele fala de várias pessoas do mundo. E aí entra nesse exemplo aí desse cara aí, que quando você estava falando essa história, me veio essa palestra dele. Depois você procura a palestra do Ricardo Melo, dos Gigantes da Alma, que você vai ver que top, viu? Quer falar? Isso é só praticar o que a gente estuda. Engraçado. Pode falar, Alexandra. Peraí, a Tati está falando. Desculpa. Aconteceu uma coisa engraçada comigo. Todo mundo fala que eu sou grossa, né? Que eu sou seca. Eu falei, não, então eu tenho que mudar, né? Essa parte minha. Aí, quando eu entrei na loja, eu não queria ir lá para vender, né? E eu fui lá por causa de outra coisa, que me ofereceram outra coisa. Chegou lá e falou, não, acho melhor você ficar nas vendas. Eu falei, não vou fazer nada, né? Então, vamos fazendo. Só que, assim,
E aí, conversando lá com o vendedor, eu falei, então, que eu tô aqui, eu tenho que vender, né? Só que assim, agora eu já mudei a forma que eu era, né, um tempo atrás, porque agora você vai fazer as coisas e fala, nossa, eu estudei, eu tô fazendo meio tudo errado, né? Então a gente tenta melhorar um pouquinho cada dia. E eu conversando com um comprador de uma empresa de fora, né? E eu vendendo os produtos para ele, aí conversando com ele, ele falou assim, você é espírita? Aí eu falei, só por quê? Ele falou assim, não, você é diferente. Eu falei, diferente como? Ele falou, não, não sei, a forma que você fala, que você age, você é diferente que as outras pessoas. Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, não sei. Aí você, do jeito que você fala, que você, né, que você age, você é diferente das outras pessoas. Ele falou, também sou espírita. Aí ele perguntou se eu trabalhava para alguma casa, né? Eu falei, trabalho. Ele foi me perguntar o que a gente fazia. E assim, você vai vendo que você vai mudando mesmo. Olha para você ver, não conheço, nunca vi. E assim, a forma que eu estava conversando com ele, ele falou que eu era diferente. Ou seja, você teve um feedback totalmente diferente de porque, antes. Todo mundo falava que eu era grossa, que, né, que eu era isso, aquilo. Eu falei, não, Olha vou aí. melhorar um pouquinho. Então, assim, praticando um pouquinho, né, do que a gente estuda. Alexandre, você levantou a mão? Ah, é o seguinte, a Cris falou aí dos gigantes da alma, né? Aí a gente lembra Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, né? Esses nossos heróis aí, que a gente sabe que são heróis mesmo. Até São Francisco de Assis. Gente, São Francisco de Assis. Nossa, o que é aquilo? Aquilo é um trem de doido. O próprio Allan Kardec, que deu a vida dele, morreu de tanto trabalhar, se dedicou nos últimos 15 anos com todo o fervor para poder fazer as coisas, né? Aí eu lembrei daquela mensagem, Wellington, que eu coloquei no grupo ontem, do Bezerra de Menezes, que ele foi chamado para, se ele levar o plano, não precisava reencarnar mais, ele se abnegou, né? Ele falou, não, eu ainda vou ajudar as pessoas necessitadas no planeta Terra mais 2 séculos. E você vê que grandeza de espírito, né? E nós estamos milhões de anos atrás disso aí, gente. Nossa, milhões. Diga, Elô. Alexandra, você que lê muito, você já leu aquele livro Renúncia? Não, não li não, vou ler. Leia, Vou ler, depois você me conta. tá. Vou ler Renúncia. O dedinho do Marcelo não quer ler nada. Pessoal, a gente aí, todo mundo comentou, a gente já precisa encerrar, né? O horário já está estourando. Alguém gostaria de fazer a oração final? Cris, faz a oração final para nós. Vamos todos nós fechar os olhos, levar o pensamento a Jesus, buscar uma respiração tranquila e serena. Que o nosso bom Senhor Jesus, né, possa nos abençoar, que os amigos espirituais possam trazer harmonia, paz, tolerância, compreensão, compaixão, abnegação, que a gente possa cada dia mais colocar em prática o que a gente aprende. Agradecer a oportunidade de ter este conhecimento de hoje. Se estamos aqui, neste local, neste ensinamento, é porque temos que aprender algo. E o que será? Buscamos aí dentro do coração de cada um, dentro do íntimo de cada um, o que cada um precisa aprender. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, de escutar cada um de vocês. E assim, Senhor Jesus, eu quero fazer a oração que eu gosto tanto. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Só de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho.
Enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Compadeça-se de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele sim, Senhor. Eu não lembro o resto. É de paz e amor sem fim, amado Mestre Jesus. Jesus. Ô, Léo, Que essa humilde prece possa servir de medicamento para cada um. Que Jesus abençoe a todos. Que assim Léo, seja. você tem algum recado? Tenho. É porque veio para mim aqui que você tem um recado para dar. É engraçado isso, hein? Ó, gente, eu tô num quarto, o Léo tá no outro. Espera aí que tem um pernilongo aqui. Uhum. É o seguinte, veio por intuição mesmo, Eu também fui intuição. e evidentemente nós estamos aqui, né, para o aprendizado, e veio uma situação na minha mente quando nós começamos a entregar os lanches no início da pandemia, lá em março de 2020. E aí o que que acontece? Naquela época, todos os centros todos fecharam, né? E aí nós fizemos um grupo, não lembro se vocês se lembram, alguns aqui nem sabem, do Caridade Legal é Ilegal. Não sei se vocês lembram, a Cris A lembra. gente fez escondido do Wellington. A gente fez um monte de atividade voluntária, a gente fez um monte de. Sem saber. Fez um monte de tratamento quando tinha lockdown e tudo mais. E assim, uma coisa que veio para mim é como foi importante na época o centro, na época, ser presidido pelo seu Hélio, porque o seu Hélio é um homem que tem a caridade no peito. E o que que acontece? Ele nunca ia deixar o centro fechar por causa da Covid. E aí o que que acontece? E a gente aprendeu muito naquele período a trabalhar, mesmo com as adversidades. E certa vez a gente foi levar um lanche para um andarilho, bem no começo da pandemia, todo mundo parou de entregar lanche e tudo mais. E aí, o que que acontece? Ele falou assim, ó, vocês estão entregando lanche pra gente, né? Tamo entregando. Aí o mandarim ele falou, mas vocês não fiquem com medo da gente, não. Você sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque ninguém encosta na gente. Contato a gente não tem mesmo. Então vocês podem ficar tranquilos. E continua trazendo lanche. Então, assim, é claro que isso dói, né? Dói, porque a gente vê um ser humano que ninguém toca, ninguém nem vê a existência. Mas que nós podemos sim, através da nossa melhoria, ver ao nosso redor micro-heróis da nossa realidade, entendeu? Porque a gente está vendo alguns exemplos extremos, né, Chico e tal, mas do lado tem uma pessoa que é abnegada ali, que trabalha em prol da casa, o outro que ajuda tanto uma pessoa, o outro que ajuda o andarilho, o outro que faz o tratamento ali, que vai toda semana. Então nós temos, mesmo que de maneira momentânea, nós temos micro-heróis ali ao nosso redor que tanto nos ajudam e tanto ajudam as pessoas. Então, que Isso Jesus é. abençoe a todos nós. Isso. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu senti, porque eu senti seu amigo espiritual aqui, falando assim, o Léo tem um recado. E, e eu acho que é essa mensagem mesmo que ele quer passar, que a gente está longe de ser um herói, né? Mas nós já somos micro-heróis. Olha aí a dedicação. Se não fosse a Tati tá aí, o Fernando tá aí, o pessoal tá aí, o Wellington estaria sozinho no centro hoje, se dedicando. A gente não teria essa live que nós estamos tendo. Se não fosse a ajuda das cozinheiras na segunda no série de lanche, a equipe de distribuição, todos nós juntos, unidos, a união de todos faz com que todos nós possamos ser micros heróis. Cada um ajuda de um jeito, no brechó ou de outra maneira, todos colaboram. Todos nós estamos de parabéns.
E eu, querendo fugir de algumas coisas, a Alexandre só fala assim: se você se organizar, você dá conta. Se você se organizar, você dá conta. Te contar, viu? O que eu falei para você? Se você se organizar, você dá conta. Se você se organizar, você dá conta. É porque, deixa eu te falar uma coisa, não foi eu que falei. Falaram para mim que você não vai parar de ir na casa. E outra coisa, aquela camiseta, Wellington, não foi eu, tá? Aquilo lá não foi eu. Aquela camiseta escrita Os Fraternos de cima e embaixo foi um sonho que eu tive com a espiritualidade. Eu lembro de você me contar. Você lembra que eu levantei de manhã, desenhei e mandei a foto para você? Foi a Eu lembro. espiritualidade que desenhou aquela camiseta. Eu lembro. Tá? Gente, muito obrigado a cada um de vocês. Desculpa qualquer coisa aí. Elô, Oi, ó. tá com raiva de mim? Ó, eu acho muito legal essa coisa de opiniões diversas, tá? Acho muito legal, acho muito ruim quando é só de um jeitinho só. Assim que Se é não bom. fosse assim, Alexandra, o mundo seria igual, não seria diferente, né, Flor? Diferente, isso é verdade. E eu adoro vocês. E as divergências existem para a gente aprender. É verdade, é verdade. Tchau. Tchau pra Fica vocês. com Deus, fica com Deus. Com Tchau, Deus, gente. beijo. Tchau.